Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada. Ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé, que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano, ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é. A pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. Por que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém um do lado do outro, é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensa, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste ato, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito.
gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim: toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim: nossa Senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente, que não tenha estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Uma primeira pessoa fala aqui a respeito da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Lucéia, sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto, vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro eu estou em tratamento devido a uma depressão com transtorno de ansiedade e ainda sofro muito porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas. Quando o Senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor e vivendo um dia de cada vez. Passei a buscar a Deus e se não fosse Ele, talvez eu não estaria mais aqui. Um grande abraço. Lucéia, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de refletir essa questão. Eu sempre que posso eu trago aqui. A depressão é uma doença muito grave, muito séria. Ela, às vezes, considerada por muitos como uma frescura, né? E não. Nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu, que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que acho que umas 2 semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? Nada estava me incomodando, estava tudo muito bom,
E eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque você não vê problema em nada. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu percebi, muito conscientemente, eu percebi que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era, e poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar. Então nessa fase aguda a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois, à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz, às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal, e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristecem, o remédio só vai adiar a dor. E infelizmente é assim. Eu fico muito preocupado de ver como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios, a gente fica procrastinando, adiando o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas. Então, Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que, apesar do sofrimento emocional que você vive, você esteja encontrando aqui no nosso programa, ou seja, também nas minhas pregações no YouTube, nas minhas palavras que nem vão mais por mim, né, que outras pessoas levam, divulgam por aí, que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir. Que é assim mesmo. Uma palavra, ela tem o mesmo efeito que um comprimido às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança, e isso é muito bom. E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima a mim lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima. Um desajuste emocional que já estava se avolumando, e de repente aconteceu. E isso nós sabemos que é muito comum. Muita gente desiste da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu quis desistir em julho deste ano. O meu sofrimento era tão grande que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento. Estava tão agudo dentro de mim que eu perdi a vontade de viver. Mas isso é temporário. Se a gente cuida, volto a dizer, a gente toma o remédio na hora certa, procura o profissional na hora certa, e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais, mudança de hábito, mudança de alimentação. Já falei isso aqui uma vez, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix, que é uma psicóloga lá de Recife. Ela tem um trabalho muito interessante, que é de recuperação de pessoas deprimidas através de mudança de hábitos e mudança de alimentação. Uma pesquisadora muito séria, ela é uma pesquisadora muito séria, que se cercou de bons profissionais e foi catando pesquisas pelo mundo afora, foi trazendo para dentro do instituto dela, dentro do lugar do trabalho dela. E quantas pessoas foram recuperadas da depressão, curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? Não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, senão o nosso alimento, a nossa produção hormonal, que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física
tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, Jocélio, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas, né? Não mudam o seu comportamento. Então vão depender eternamente daquele remédio. De repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte, e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje, essa acomodação das pessoas em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer. E eu me recordo, minha gente, que a minha ordenação foi muito badalada. Teve muita coisa. E a Canção Nova transmitiu. E teve um show com quase todos os cantores católicos do Brasil um dia antes. Foi uma coisa grandiosa. E uns dias antes de ficar padre, eu me encontrei com o padre Roberto, da Toca de Assis. E aquele homem me chamou, ele me chamou num canto e falou assim: Fábio, eu não vou poder ir na sua ordenação, mas eu sei que está sendo tudo preparado com muito carinho. Mas eu gostaria de te dar um conselho. No momento em que você fizer a primeira consagração, na primeira missa, você diga a Jesus assim: Senhor, vai acabar a festa, vai acabar tudo, e só vai ficar eu e você. Ali você vai ficar padre. Porque pode ser que no meio de muita confusão, pode ser que no meio de muita festa, de muitos amigos, você esqueça do principal. Minha gente, eu só posso ser padre à medida em que eu olho nos olhos de Jesus e continuo apaixonado por Ele, pela palavra dEle, pelos ensinamentos dEle, porque é impossível ser padre se eu não sou apaixonado por Jesus. Por isso que eu chorei demais quando estive lá na terra dEle. Foi conhecer a terra do meu melhor amigo, conhecer a terra que fez o homem que eu acredito. Eu coloquei toda a minha vida na palavra de Jesus, eu acredito nele. Eu não tenho o menor receio de poder dizer a você, eu tenho muitos defeitos, mas eu posso lhe dizer com a sinceridade mais profunda que eu sou capaz de expressar: não há ninguém neste mundo que me transformou mais que Jesus. Olhar para Ele, de ver a capacidade que Ele tinha de amar os miseráveis, minha gente, de olhar para os piores e gostar deles, de ser capaz de olhar para uma mulher, para uma prostituta no meio daquela multidão, e de ser capaz de amá-la mesmo no momento que ela não merece ser, de fazer um nanico descer da árvore, ele, o menor de todos, em todos os sentidos, um ladrão, um miserável, e dizer, ele tinha 1001 beatas para escolher, ele manda descer e fala: não, eu quero ficar na sua casa, contrariando a regra. O Jesus por quem eu me apaixonei, ele era capaz de ressuscitar as pessoas, não as que estavam mortas, mas aquelas que muitas vezes, como eu, como você, aí, quantas vezes você também precisou ser olhado nos olhos e que alguém lhe ressuscitasse? O seu corpo não estava morto, mas as suas esperanças já estavam mortas há muito tempo. Oh meu Deus, quantas vezes eu fui olhado por Jesus através de amigos meus, de padres, amigos meus, que me fizeram acreditar que a vida ainda valia a pena. Padre Léo, quantas vezes o Padre Léo foi Jesus na minha vida? E eu só posso ser padre se eu continuar apaixonado por ele. Eu só posso ser padre se eu continuar orientado pela palavra de Jesus, mesmo que eu tenha todos os pecados mais vergonhosos do mundo. Não importa. Não importa quais são os pecados que você tem, não importa quais são os pecados que eu tenho. O importante é nós não perdermos os olhos daqueles que nos seduz, daquele que nos seduz. É Ele que nos faz mudar. É a mesma coisa, minha gente. Se eu não sou capaz de me apaixonar pela minha causa todos os dias, eu deixo de ser padre, mesmo que eu continue celebrando missa, mesmo que eu continue me vestindo como padre, mesmo que eu continue atendendo confissões, mesmo que os meus discos tragam lá Padre Fábio de Mello, eu corro risco de deixar de ser, mesmo que eu não anuncie, mesmo que eu não largue a batina. Eu vou deixar de ser padre no dia em que eu deixar de acreditar no
no que Jesus fez em mim e no que Ele me proporciona fazer na sua vida como padre. A mesma coisa você. Eu não sei qual foi a escolha da sua vida, mas você deixa de ser esposa no dia que você perde o seu amor pelo marido. Você deixa de ser amigo no dia em que você perde o amor pelo seu amigo. O amor é o que dá a cola. O resto é hipocrisia. Outro dia me perguntaram: padre, você acha que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, vai para o inferno? Quem sou eu para dizer? E Deus me livre, não quero nem dar um palpite nessa história. Porque eu tenho certeza que, em última instância, o que nos faz ficar do lado de Deus, o que faz com que Deus queira a gente do lado dele, é o tanto que a gente amou. É o tanto que a gente foi capaz de se doar por aquilo que é importante. Não são as formalidades da religião que nos salvam, não, gente. Formalidades da religião, qualquer pessoa hipócrita cumpre. A coisa mais fácil que tem é ser hipócrita. É você entrar na fila e você comungar, é você entrar na fila e você confessar, é você entrar na fila e você fazer, é levantar os braços do mesmo jeito que todo mundo. Desafio a gente viver na intimidade o amor de verdade. Quando a gente é capaz de sair de nós mesmos, quando a gente é capaz de reconhecer que errou, igual hoje. Hoje eu tive Quando a gente vai ficando cansado demais, a gente tem as explosões, né? Que são próprias de quem está muito cansado. Aí hoje eu fiquei irritadíssimo com uma pessoa que eu amo muito. E fala, aí eu xingo, eu sou horrível quando estou bravo. Perco a paciência fácil. Mas depois que passa, oh meu Deus, eu choro sobre a minha sobre a minha fragilidade, sobre a minha fraqueza. Eu não tenho medo dela não. Choro. Porque a coisa mais triste para mim, do fundo do meu coração, mais uma vez quero usar da minha sinceridade de novo. O que me magoa mais nessa vida é saber que eu tirei o sono de alguém. Saber que eu fui grosseiro com alguém, saber que eu machuquei alguém. Por quê? Isso é o que mais me dói. Pode ser, eu posso estar coberto de razão. Se eu magoei, se eu disse uma palavra grosseira, pode ter certeza que depois eu fico destruído. Mas eu aprendi que na vida, a melhor forma que a gente tem de lidar com tudo isso é a gente assumir a fragilidade e depois consertar. Então não espero nada. Me deu a oportunidade, eu já quero pedir perdão. Ah, mas isso é hipocrisia. Não é não. É a gente saber lidar com o limite que tem, é a gente continuar apaixonado pela causa. Meu Deus do céu, eu prego o perdão o tempo todo, eu falo de misericórdia o tempo todo, porque se retira isso eu não tenho nem o que falar, minha gente. Se retirar a misericórdia de Deus na minha vida, eu não tenho o que anunciar, eu não tenho o que cantar, eu não tenho que falar nada. Porque o que mais me seduz em Deus é a sua capacidade de ser misericordioso. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou conseguir ser padre? Como é que eu vou continuar na coerência deste amor de Deus por mim, se eu não sou capaz de pegar o telefone ou o rádio, sei lá o quê, e ligar para aquele que eu machuquei agora e pedir perdão? Como é que eu vou dar continuidade? Não tem como. Igual outro dia, eu estava lá em Arco Verde, e nós vivemos uma situação tão desagradável no início do show, mas tão desagradável, e eu fiquei com pena do povo que estava ali, porque o som estava horrível, gente. Era um som maravilhoso, mas sem alguém para pilotar o negócio. É um avião sem piloto. E aí eu saí do palco. Segunda música tentei, não dava, o negócio foi ficando irritado. Só que antes de sair, eu dei um esculacho no rapaz do som que estava ali do lado. E fui grosseiro mesmo. Eu estava cheio de razão. E disse tudo aquilo que era a base da minha razão naquela hora. Na hora que eu subi, voltei para o camarim, ainda xinguei mais um tempo lá depois. E foi me dando aquela tristeza, foi me dando aquele, né? Porque eu sou rápido, tanto para ficar bravo quanto para ficar calmo. E aí, na hora de subir para continuar o show, eu não tinha que pegar naquele microfone, não tinha mesmo. Eu não tinha como continuar, eu não tinha nem o que falar. Aí a primeira coisa que eu fiz, não estou contando isso para mim vangloriar, estou contando para partilhar, que para mim é importante. Aí cheguei lá no rapaz do som, chamei ele, ele ficou até com a cara assim, né? Ficou, pronto, vai me dar outro esculacho antes de começar, né? Aí eu dei um abraço nele e falei assim, meu amigo, me perdoa, porque se você não me perdoar, eu não tenho como continuar o que eu vou fazer agora.
Aí ele deu um sorriso para mim. Vai lá, rapaz, fica tranquilo. Me bateu no ombro assim. Pronto. Minha gente, se a gente não conserta a coisa, nós não damos conta de continuar amando a nossa causa. Quantas vezes na sua vida as coisas não foram para frente porque você não foi capaz de, pelo amor à sua causa, você voltar lá e consertar o que precisava consertar? O casamento vai por água abaixo quando a gente não conserta as coisas na hora certa. A maternidade vai por água abaixo. A vida de padre vai por água abaixo. A vida de consagrado vai por água abaixo. Porque o amor à causa é justamente a tomada de atitude. A gente demonstra que ama à medida em que a nossa atitude tem uma coerência com aquilo que a gente diz que ama. Caso contrário, é hipocrisia. Volto a dizer, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que toda religião tem preceito a cumprir. Nós temos que ir à missa todo domingo, nós temos que nos confessar de vez em quando, enfim. Eu não sei quais são os preceitos que o seu mestre espiritual lhe dá para você seguir. Agora uma coisa eu sei. Independente de quais sejam eles não podem nos salvar se eles não estiverem unidos à nossa capacidade de amar. Não adianta nada eu ir lá confessar os meus pecados, receber uma absolvição, se eu não mudo em relação ao pecado que eu contei. Ah, padre, eu roubei. Aí eu vou lá, rezo uma Ave Maria, está tudo certo? Não acredito mesmo nisso. A minha absolvição, ela virá, sabe como? Claro, no sacramento que recebo, mas sobretudo naquilo que devolvo do que roubei. Naquilo que conserto do que fiz de errado. Senão, é prática sem nenhuma repercussão dentro de nós. É prática infértil, igual o deserto lá da Galileia. O amor à causa é igualzinho à gota que fica sendo julgada o tempo todo. Aí a gente tem que se perguntar todos os dias: quais são as causas que eu ainda amo? Quais são as razões pelas quais eu ainda sou capaz de morrer? Quais são as causas sem as quais eu não sou capaz de dizer meu nome? Pronto, é simples. Você mesmo sabe. O que é causa pela qual você pode morrer hoje? Não morrer tirando a sua vida, mas dando o seu sangue, o seu esforço, a sua luta. Eu não vou desistir porque isso é o que eu amo, é isso que quero. Como o pai é capaz de deixar de beber, essa é a atitude que vale a pena na vida. Tudo mais corre o risco de ser hipocrisia, máscara na nossa cara. Máscara que cai com o tempo, assim como a maquiagem pode ser retirada. Nós não queremos a hipocrisia, mesmo que muitas vezes a gente esteja nela. Mesmo que muitas vezes nós sejamos indiferentes às nossas causas. Porque às vezes a nossa indiferença, ela é tão aguda dentro de nós mesmos. Nós não podemos ser indiferente àquilo que a gente ama. Os projetos que você tem, não seja indiferente a eles. Eles são a sua alma. Se você quiser descobrir uma forma bonita de entender o conceito de alma, alma é tudo aquilo que movimenta. O que é que na sua vida lhe movimenta? O que é que na sua vida não lhe deixa ficar parado? O que é que na sua vida ainda lhe desperta sentido? Eu não vou desistir por causa disso. Pronto, está aí a morfologia da sua alma, a forma da sua alma. Sua alma tem nome. Sua alma tem cor, sua alma tem nome. Sua alma tem tamanho. Às vezes, uma mulher tem a sua alma numa criança. A maternidade, ela traz tanta vida na vida de uma mulher. Por quê? Ela olha para aquela pequena criança e ela sabe que a vida dela agora está conectada a essa nova vida. É alma. Quanta coisa você como mãe fez que você não faria por pessoa nenhuma neste mundo e você fez pelos seus filhos. Alma a lhe movimentar. Filhos são como alma a nos movimentar, a nos trazer de volta. E é isso. Aí a gente vai fazendo a nossa terra ser santa, a gente vai fazer a nossa vida ser valiosa, preciosa. A gente vai fazendo, a construção dos nossos significados.
E aí você descobre esse jeito bonito de se apaixonar, de você trazer diante dos seus olhos sempre a razão pela qual você não desiste. Eu tenho certeza que você tem muitos problemas na vida, todos nós temos. E você tem problemas sérios, todos nós temos. Você tem razões suficientes para hoje dizer, olha, isso aqui é matéria-prima para qualquer pessoa desistir. E a gente até lhe dá razão. Mas eu tenho certeza que você vasculhando bem, você descobre uma causa pela qual você poderia continuar. E aí você se dá essa chance. Ao invés de olhar para todas as causas para a sua desistência, você olha para a única causa da sua persistência. Apaixone-se por essa causa. Não permita que a vida lhe faça esquecer de tudo isso. Ame cada detalhe desta causa e lute por ela enquanto for preciso. Porque o mais bonito não vai ser chegar até o final. É você identificar que no processo de hoje, mesmo que ainda não seja o fim, você já conseguiu sentir o sabor e a beleza desta causa. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.